alta dos juros, medidas para conter a inflação e o risco de redução no nível de atividade. O novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, definiu que os ajustes fiscais, aliás, neste início do segundo mandato da presidente Dilma, não são um pacote de maldades. Sobre este início de ano, no entanto, a gente vê que o cenário na economia é de muita incerteza. E é sobre isso que a gente vai conversar com a economista do SPC Brasil, a Marcela Kawauchi. Tudo bem, Marcela? Boa tarde, tudo bem. Marcela, o custo do dinheiro vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro. Com a taxa de juros aumentando, os bancos acabam reajustando também as taxas cobradas do consumidor. Mas lembrando que esse custo do dinheiro já vem sendo encarecido desde o ano passado. Mesmo na época em que os juros estavam estáveis, os bancos continuavam fazendo reajustes nos juros cobrados do consumidor. E daí a importância do consumidor fazer uma comparação entre os bancos antes de tomar qualquer tipo de empréstimo. Ou seja, ontem a gente teve o anúncio de que a taxa Selic foi a 12,25% ao ano, é a maior taxa nos últimos 3 anos. Ela é parte de um processo de ajustes econômicos. Antes de contrair qualquer empréstimo, fazer quase um leilão aí de taxas, né? O consumidor muitas vezes não entende que ele também tem o poder de barganha perante o banco. O banco presta um serviço a ele na hora de fazer um empréstimo. O banco está ganhando por isso. Então, vale comparar entre os bancos qual que tem o melhor arcabouço para esse consumidor. Então, a gente está falando de juros, de custo efetivo, de taxas cobradas. Tem que comparar e ver qual é o melhor negócio. Marcela, dever no cheque especial ou no cartão de crédito, nem pensar. Jamais. A gente vê nas pesquisas recentes do SPC Brasil que muita gente usa o cartão de crédito, o cheque especial, para fazer as contas fecharem no fim do mês. Isso é um suicídio financeiro. Jamais faça isso. As taxas de juros cobradas nesses instrumentos são muito altas. Então, tome cuidado, faça um planejamento para o seu mês fechar sem ter que recorrer a esse tipo de empréstimo. E caso seja necessário, recorra ao empréstimo pessoal, que muitas vezes é bem mais barato, e até o empréstimo consignado. Tá. O brasileiro sabe organizar as finanças? Infelizmente não. A gente vê que apesar de 59% das pessoas falarem que se organizam financeiramente, fazem um controle sistemático, quando a gente investiga isso um pouco melhor, a gente percebe que as pessoas não fazem esse controle da melhor forma possível. Por exemplo, somente 16% das pessoas anotam seus gastos diariamente e eles colocam como empecilhos a disciplina, a falta de tempo, a dificuldade de fazer as contas. Então, o brasileiro precisa colocar a organização financeira como prioridade. É importante para dormir tranquilo. Marcela, quais são as principais dicas para quem quer se organizar financeiramente? Além de ter uma planilha com receita e despesa, como é que se organiza desse ponto de vista? O controle sistemático não requer uma planilha, um aplicativo. Até a antiga cadernetinha, que às vezes é mais fácil para algumas pessoas, pode ser usada. O importante é colocar isso como prioridade e ter disciplina. Anotar sempre todos os gastos e despesas, de forma que você tenha um panorama geral de onde você gasta o seu dinheiro e consiga identificar em que pontos o dinheiro pode ser redirecionado, por exemplo, por uma reserva financeira. A gente acabou de ver a questão do material escolar. Somente 28% das pessoas fazem uma reserva ao longo do ano para essas despesas de começo do ano. Se todo mundo guardasse um pouquinho ao longo de todo 2015, o começo de 2016 vai ser mais tranquilo. Vocês fazem pesquisas muito boas, pesquisas que a gente lê com atenção aqui na redação, que a gente conversa sobre elas. Vocês já têm algum parâmetro sobre aquele mito de que a mulher é mais impulsiva que o homem é mais desorganizado que a mulher é mais impulsiva, porém mais organizada, o homem é menos impulsivo, porém mais desorganizado? O que é verdade e o que é anedótico nesse sentido? A gente percebe que a organização financeira fica muito próxima entre homens e mulheres. E aí, algum item, as mulheres são um pouco melhores, os homens são um pouco melhores. Então, no geral, a diferença de gêneros é pequena. O que acontece é que os homens são impulsivos com coisas diferentes das mulheres, né? Os itens comprados é que acabam sendo diferentes. Importante lembrar que quando a gente está falando de diferença de compra, no caso de um casal, de uma família, é importante sempre conversar. Então, às vezes a mulher quer comprar uma coisa diferente da do homem. Se todo mundo se conversar e tiver um objetivo financeiro único, as coisas ficam mais fáceis. Quais são as projeções que vocês fazem no SPC, com base em todo esse cenário? Quais as projeções relacionadas à inadimplência, ou seja, a incapacidade do consumidor honrar os compromissos assumidos?
A gente viu que em 2014 a inadimplência ficou 3,5% acima do que ela era em 2013. Esse número ainda é muito alto, mas ele vem mostrando alguns sinais de queda em relação ao que a gente viu, por exemplo, em agosto. Ainda está difícil pagar as dívidas, os juros estão muito altos, a inflação elevada, mas a base de crédito na economia está menor. Tem menos gente tomando crédito porque os bancos estão segurando e as pessoas estão comprando menos coisas financiadas, né? Linha branca, material de construção. Então, para 2015, o que a gente deve ver é um cenário ainda de crescimento da inadimplência, mas sem que seja um crescimento explosivo, né? Então, a inadimplência ainda continua numa situação muito ruim, mas como as pessoas estão tomando menos crédito, isso a gente não espera uma piora nesse número. Só para ver se eu entendi direito, a inadimplência cresceu no ano de 2014 sobre 2013, 3,5%. Isso, a gente está falando do número de pessoas em atraso no Brasil. E a gente estima que cerca de 54,5 milhões de pessoas têm um nome registrado em algum tipo de lista de devedores. Isso é um número bem expressivo. Esse crescimento da inadimplência da ordem de 3,5%, qual é a projeção para esse ano? Deve ficar nesse patamar. Então, a gente espera que ele continue crescendo em números desta magnitude, mas sem que seja um crescimento explosivo, justamente por conta da base de crédito menor na economia. Agora, tem algo paradoxal sobre o qual também se preocupa na questão da política econômica. O crescimento na inadimplência será maior do que o crescimento da economia. Pois é, isso é um grande problema. A gente vê que a base de inadimplência está crescendo, inclusive, acima da base populacional, né? Isso é um problema bem grande e tem a ver com a relação ruim que o brasileiro tem com o crédito. As pessoas enxergam o financiamento como cartão de crédito, cheque especial, como uma forma de consumo de curto prazo. Vou comprar uma roupa, eu vou comprar um item de consumo imediato e não usando o crédito da forma que deveria ser, para comprar um item de valor maior, um carro, um apartamento, cujo dinheiro para pagar à vista é muito difícil de ser reservado. Por falar em carro, a gente vê as montadoras fazendo promoções aí muito agressivas para tentar desovar os estoques. Qual é o limite nessa tentação do consumidor, IPI reduzido, ainda com IPI antigo, taxa zero? Qual é o limite nesse sentido? A promoção, ela não deve ser um motivo para a compra. A compra deve ter um motivo em si. Então, se eu estou precisando de um carro e eu vou aproveitar esse momento para fazer essa compra, ok. Mas só porque está em promoção eu vou trocar de carro, aí não pode. Porque essa compra vai incorrer em gastos. Então, você vai fazer esse financiamento, o carro que parece barato, se você acabar não pagando essa fatura, não pagando o boleto, você vai ter que pagar juros. E aí o que parece barato, no final das contas, acaba ficando muito caro. Tá, para a gente finalizar, Marcela Kawauchi, do SPC Brasil, o consumidor brasileiro, ele está mais reticente nesse início de ano? Qual é a projeção em relação ao comportamento do consumidor com todo esse cenário que você traçou? O consumidor tem sido mais reticente desde o ano passado. A gente viu um ano muito ruim na economia, o Brasil praticamente não cresceu em 2014 e o consumidor tem gastado menos. Para 2015, isso deve continuar. O SPC Brasil estima que as vendas a prazo em 2015 devem crescer somente 0,5% em 2015 com relação a 2014. É uma melhora, mas ela ainda é muito pequena. Legal. Marcela Kawauchi, a economista do SPC Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada. A gente está à disposição.